Olá galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as civilizações da Mesopotâmia, isso aí, como que era, quem são os povos que habitavam a Mesopotâmia, isso há cerca de 9.000 anos antes de Cristo, é isso aí pessoal, vamos lá então. A Mesopotâmia ficava localizada na chamada Crescente Fértil, que era uma região que ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. A Crescente Fértil também pegava parte do Egito com o rio Nilo e também o rio Jordão. Mas a Mesopotâmia que nós vamos estudar fica entre o Tigre e o Eufrates e é chamada de Crescente Fértil por conta que, eu virando aqui, a gente pode ver o desenho que fica como se fosse uma lua crescente, por isso a Crescente Fértil. E fértil devido a ser uma região rica em rios, em que o cultivo e a plantação do homem se desenvolveram nesse período, onde também os homens deixaram de ser nômades para serem sedentários. Nesse período, as primeiras civilizações começaram a se construir nessa chamada Crescente Fértil. E como isso aconteceu? Nós podemos ver ali que tem as regiões entre os rios Tigres e Eufrates, e por ser uma região rica em água, o homem pôde aprender então o cultivo e o manejo da agricultura. Para isso ele precisou dominar também o rio, pois havia as montanhas no norte do Oriente congelavam no inverno e na primavera elas descongelavam e desciam pelos rios. O que acontecia é que muita água descia e inundava toda essa região. Para que as casas, para que a agricultura, para que tudo desse certo e não fosse inundado pelos rios, o homem teve que aprender a dominar os rios, fazendo diques, fazendo barreira, contornando essa parte do rio, para que pudesse haver uma civilização ali, para que o homem pudesse habitar ali, construir casa e ali ficar, passando assim de nômades para sedentários. Agora pessoal, a gente vai aprender quais foram alguns povos que habitaram a chamada Mesopotâmia. Então a gente tem ali os Sumérios. Os Sumérios habitavam a parte norte da Mesopotâmia, né? Perto de 3.500 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, por aí. Os Sumérios, eles foram um povo inventor. Por quê? Foram os Sumérios que inventaram a roda e também a escrita cuneiforme. O que isso significou? A escrita cuneiforme possibilitou os primeiros alfabetos e a primeira escrita até então que o homem conhece, se tem conhecimento. A escrita cuneiforme se chama dessa maneira pelo seguinte: era feito com cunhas, que era uma ponta de um galinho de uma árvore, e essas cunhas elas eram cunhadas na argila. Essa argila ainda, quando estava mole, preparada a argila, ela ainda mole, era feita esse trabalho na argila dessa forma. Quando secava, ela ficava um pedaço então como se fosse o nosso papel hoje, e era argila há 4.000, 3.500 anos antes de Cristo. Esse era o papel da época e o primeiro alfabeto da época, então fica sendo a escrita cuneiforme. E a invenção da roda, né, que possibilitou ao homem a rapidez, agilidade, possibilitou com isso a própria agricultura, o manejo, se desenvolveram com os Sumérios, que ficavam, lembrando aí, ao sul da Mesopotâmia. Agora a gente vai ver também sobre um pouco do Império Acadiano. Os acádios, eles conquistaram a Suméria pouco antes de 2330 a.C. O rei Sargão I foi um dos principais reis dos acádios. Por volta de 1900 a.C., eles fundaram um império com sede na cidade de Babilônia, a famosa Babilônia, que ficava no centro da Mesopotâmia. O Império Acadiano foi super importante para essa centralização do poder, onde começou a centralizar toda a Mesopotâmia na Babilônia. Isso começou por volta então de 2330 a.C.
Com o Império em expansão, houve o chamado Primeiro Império Babilônio. Esse império teve vários reis, mas um dos principais reis foi o rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele governou a cidade-estado da Babilônia entre 1792 a.C. e 1750 a.C., transformando num dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. A Babilônia ela se torna um centro burocrático de poder. Então, os babilônios eles foram muito inteligentes. Eles usaram da escrita também, a escrita cuneiforme dos sumérios, e criaram com isso o primeiro código de lei que se tem até hoje, o Código de Hammurabi, também conhecido como a Lei do Talião, a famosa lei do olho por olho e dente por dente. Em seguida, veremos agora o Império Assírio. O Império Assírio é famoso por ser um império guerreiro, um império sobre o rei Assurbanipal, que foi um rei também tido como um rei muito mão de ferro. Ele gostava de arrancar os olhos dos inimigos, né? Se diz que eles eram um povo muito guerreiro, um povo muito bravo, um povo muito violento. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, desde 2500 a.C., na região chamada Assur. Por isso, Assírio, vem de Assur. Quando se tornou um império, sua capital foi em Nínive. Então, o Império Assírio ele chegou a dominar parte até do Egito. Foi um dos maiores impérios que surgiram da Mesopotâmia. Eles ficaram famosos também, como eu disse, por ser um povo guerreiro, e eles dominaram a arte do ferro, fazendo as primeiras armas sobre o ferro, que era muito mais forte que o cobre, que era o metal dominante da época. Com esse domínio do ferro, o Império Assírio conseguiu dominar outros povos e assim se tornando esse grande império com o rei Assurbanipal. Pessoal, chegamos então no Segundo Império Babilônico. Esse império ele foi marcado principalmente pelo rei Nabucodonosor. Durante o seu reinado, diversas regiões foram conquistadas e foram construídos grandes monumentos, como a Porta de Ishtar, essa representada no desenho, e jardins suspensos da Babilônia. Diz que o rei, para agradar a sua esposa, criou os jardins suspensos da Babilônia, que hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava dentro da cidade de Babilônia. Também foi na Babilônia a chamada Torre de Babel, ou seja, é aquela Torre de Babel que é mencionada na Bíblia, em que os homens tentavam construir uma torre que chegasse aos céus. Algumas figuras mostram essa torre em formato oval, porém historiadores descobriram as bases dessa torre, hoje no atual Iraque, e são em formato quadrado retangular, como é representado no desenho ali embaixo. Então, pessoal, agora a gente vai aprender um pouquinho da cultura e da religião da Mesopotâmia. Existiu vários povos e vários reinos na Mesopotâmia, como nós podemos observar nos quadros anteriores. Porém, todos eles tinham algo em comum, que era o sistema asiático de governo. Como que funciona isso? O rei era dono de todas as terras e todas as riquezas. Inclusive, ele distribuía alguns postos de trabalho e ele coordenava o que você deveria fazer e não fazer. Ele tinha poder e muito poder sobre tudo, controle total sobre tudo. Esse é o chamado sistema asiático. Porém, lembrando, isso é importante lembrar, que a Mesopotâmia ficava no Oriente, hoje chamado de Oriente Médio, atual Iraque, entre outras regiões. Mas esse sistema ficou chamado como sistema asiático. É importante ver que nessa pirâmide social, então, primeiro ficava o soberano. Em sequência, os sacerdotes e a nobreza, que tinham também um alto grau de elevação na sociedade, seguido pelos burocratas, comerciantes e artesãos. Lembrando que o domínio econômico era a agricultura.
porém se tinha muito comércio e muito artesanato, os artesãos que faziam ali, por exemplo, espadas, material bélico, entre outras artes. Aí a gente vai ter embaixo, na base da pirâmide, os camponeses e escravos. Lembrando que existiram escravos na Mesopotâmia, porém não eram muitos, eram poucos os escravos que se tinham lá. Certo, pessoal? Agora, na religião da Mesopotâmia, era predominante o politeísmo. O que é politeísmo? Poli é muitos, teísmo é Deus, ou seja, muitos deuses. Eles não acreditavam em um único Deus, que seria monoteísmo, e sim eles vinham da crença politeísta. Então eles tinham vários deuses. Lembra que eu mostrei para vocês lá no portal da Babilônia, se chamava Portal de Ishtar, que é uma menção à deusa Ishtar que podemos ver aqui na figura. E eles tinham outros deuses, o deus Anu, que era o deus rei, o maior deus deles, Marduk, Shamash, Moloque, entre outros. Então, pessoal, é isso. A gente termina aqui um pouco da civilização da Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.